como era a vida diária nos tempos de Jesus, como eles se vestiam, como eram as suas casas. Um grupo de voluntários construiu aqui em Israel, perto da cidade de Nazaré, este lugar que chamaram de Nazareth Village. Aqui nesta vila tematizada, podemos ver como era a vida diária nos tempos em que Jesus andou por estas paisagens. Visitar esse lugar é um verdadeiro retorno no tempo, no túnel do tempo, aqui no seu programa Evidências. Essa árvore atrás de mim é uma oliveira, como muitas que há por aqui. Nos tempos de Jesus, esta árvore, a oliveira, era um elemento muito importante presente na vida diária de praticamente todo judeu do primeiro século. São várias as passagens bíblicas que mencionam a oliveira e seu fruto em símbolos que vão desde o alimento, passando pela unção e chegando até a atividade religiosa. Um símbolo constante de vida, esperança e fé. Hoje nós não estamos no período da colheita. Mas se estivéssemos, esta árvore aqui estaria cheia de azeitonas que seriam colhidas de uma maneira muito peculiar. Varas eram usadas para bater na árvore, batê-la, fustigá-la, permitindo que os seus frutos caíssem numa espécie de pano de saco que era colocado logo aqui embaixo. Em seguida, estas azeitonas eram levadas para um outro lugar especial, onde seriam preparadas e distribuídas para diversas funções da comunidade. As oliveiras sempre existiram em grande quantidade por todo Israel e são conhecidas por sua determinação. Elas crescem praticamente sob quaisquer circunstâncias, nas montanhas ou nos vales, nas pedras ou em terra fértil, e são quase indestrutíveis. Porém, a primeira colheita de uma oliveira se dá sempre no 15º ano de sua vida. O Salmo 52, verso 8, nos diz: "Eu, porém, sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no constante amor de Deus para sempre e eternamente." A lei de Deus dada a Israel especificava certos requisitos e provisões relacionados à agricultura e à colheita. Embora ela fosse importante, os israelitas não ficavam desobrigados de observar o sábado. Não havia na lei nenhuma provisão para fazer colheita nesse dia, nem mesmo em caso de emergência. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, mesmo na semeadura ou na colheita descansarás. Êxodo 34, 21. O recolhimento das safras era uma das coisas que nunca cessariam por todos os dias que a terra continuar. Gênesis 8, 22. Esta era a promessa de Deus. Por isso, a época da colheita sempre vinha acompanhada de grande alegria. Embora, naturalmente, era um trabalho árduo recolher todas as safras todos os anos. Agora, é impossível falar de colheita, de agricultura, sem pensar neste antigo instrumento, a foice. Ela consiste de uma lâmina curvada presa a um cabo de madeira. Geralmente é de metal, mas também foram encontrados restos dessa ferramenta feitos de pedra, isto mesmo, uma pedra bem afiada da época dos sumérios, com cerca de 3.000 anos. Símbolo do juízo de Deus, a foice é usada em várias passagens da Bíblia para retratar a ação do Senhor aqui, nesse mundo em que vivemos. Lançai a foice, pois a colheita já está pronta para a ceifa. Joel 3, verso 13. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um ser semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Apocalipse 14, verso 14. E não só imagens de juízo. Na verdade, situações de colheita fizeram parte de vários episódios da Bíblia, você pode lê-los tanto no Antigo como no Novo Testamento. A volta do povo judeu do exílio, a pregação do Evangelho e o ajuntamento das pessoas por ocasião da volta de Cristo são todos eventos comparados à colheita. Também tu, ó Judá, serás colhido como numa colheita. Oséias 6, verso 11. Então Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: a seara é na verdade muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor para que envie trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, 37 e 38.
Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo uma foice afiada. Então passou o anjo a sua foice na terra e a vindimou. Apocalipse 14, verso 19. Apenas para ajudar na linguagem, pois estamos falando de termos não muito utilizados hoje em dia, tome nota desses vocábulos importantes relacionados a esse tema da agricultura nos tempos da Bíblia. Ceifa é uma palavra que vem do árabe saifa, que quer dizer verão, colheita ou cereal maduro. Ceifar, portanto, significa literalmente abater com a foice ou cortar com a foice searas que já estão maduras. Por exemplo, cereais de trigo, cevada ou uvas de uma parreira. Por isso, ceifar passou a significar, por extensão, o ato de tirar a vida de uma pessoa, ceifar a vida de alguém. A ceifa ou colheita tem ainda outras expressões sinônimas pouco utilizadas como cega, a ceifa e vindima, embora esta última seja de uso exclusivo da colheita de uvas. Esses quadros ou cenários bíblicos tornavam os temas muito representativos e fáceis de serem compreendidos para aqueles que viviam nesse contexto. Aliás, um outro cenário muito relacionado com a vinda especial do dia do juízo de Deus é a eira e os instrumentos que faziam parte do contexto dela. Por exemplo, aqui eu tenho isto parecido com um garfo de madeira, que seria, na verdade, uma pá. Agora, veja o trecho de uma pregação de João Batista e perceba como tem a ver com esse instrumento. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Lucas 3,17. Você prestou atenção no texto? Pois bem, esta aqui é uma típica pá usada em colheitas. Exatamente aqui onde eu estou era um lugar relacionado a colheitas, era a eira. A eira era esse espaço plano aqui com um chão duro, onde os cereais eram colocados após a colheita para serem malhados ou debulhados e a seguir peneirados, a fim de separar a palha de outros detritos, como outros grãos que não faziam parte da colheita. Aliás, separar palha de outros detritos. Você se lembra da parábola do joio e do trigo? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: "O senhor não semeou boa semente no seu campo? Então, de onde vem o joio?" "Um inimigo fez isto", respondeu ele. E os servos lhe perguntaram: "O senhor quer que vamos tirá-lo?" Ele respondeu: "Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro." Mateus 13, 24 a 30. O joio é uma planta muito parecida com o trigo quando ainda está jovem. Mas ela é nociva, além, é claro, de ser oca por dentro, porque ali ela possui muitos fungos que podem prejudicar o resto da plantação. Era comum, nos tempos de Cristo, inimigos semearem joio às escondidas, na calada da noite, para prejudicar a plantação de um vizinho. Por isso, as vilas e fazendas contavam com uma torre de vigia, semelhante a esta que você vê em seu vídeo. Ali estava um sentinela que ficava de plantão para evitar esse tipo de coisa. O sentinela, então, alertava todos os outros contra qualquer tipo de ataque. Mas vamos voltar a falar aqui da eira. Era aqui, como eu disse, que a palha era separada do grão. Agora, vem que eu vou mostrar para você o processo. Quando queremos comer pão, geralmente vamos à padaria ou supermercado, onde podemos encontrá-lo nas mais variadas formas e tamanhos. Entretanto, existe um grande caminho que antecede esse momento. Queremos todos os dias encontrar o produto pronto, disponível para o consumo, mas tudo começa com a semeadura. Depois a espera, a colheita do trigo ou cevada e outros episódios que já mencionei para você. Aqui na eira, o trigo recolhido deveria ser debulhado e posto para secar ao sol. Aí vem o processo de separação entre o grão e a palha. Eles espalhavam o cereal por todo esse lugar aqui em forma de círculo. Depois eles vinham com uma prancha de madeira como esta aqui. Ela parece um trenó, como você pode ver. E aqui embaixo, perceba que ela tinha várias pedras. Essa prancha, então, com essas pedras, era colocada no chão e um animal ia puxando, um garotinho subia aqui
ia batendo no animal e em círculos eles iam andando, enquanto lentamente ia sendo separada a semente de outros detritos que havia no meio da plantação. Depois desse processo, pedaços de pau ou varas eram usados para bater no cereal já debulhado. Então jogava-se com uma pá toda aquela semente para o ar. Por que isso? Para que o vento pudesse levar ainda qualquer resquício de palha que houvesse. Em linguagem mais antiga, costumava-se chamar tudo isso de cirandagem ou joeiramento. E como era o processo? Depois de tudo isso, o trigo ainda era colocado numa peneira como esta. Então eles pegavam essa peneira e, de novo, faziam todo o processo de jogar o trigo para cima, deixando que a palha fosse embora e apenas o grão ficasse. O peneiramento, ou a sacudidura. Como isto aqui era importante para garantir o que eles chamavam de o pão nosso de cada dia. Isaías 41, 15 e 16 descreve esse processo através de uma promessa profética que Deus faz a Israel. Eu o tornarei uma prancha de debulhar, novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor e no Santo de Israel se gloriará. Plantar e colher era algo tão especial que Israel tinha 3 festas apenas relacionadas ao plantio e à colheita. Primeiro, a festividade dos pães não fermentados, começando no dia 15 do mês de Nissan, que seria mais ou menos meados de março ou abril do nosso calendário. Ela coincidia com a primavera e a colheita da cevada. No dia seguinte, o sumo sacerdote devia mover para lá e para cá o feixe das primeiras cevadas colhidas perante o Senhor. Levíticos 23, 6 a 11. Depois vinha a festa das semanas, ou Pentecostes. Era a época da colheita do trigo. 2 pães fermentados das primícias do novo cereal deviam ser apresentados como oferta ao Senhor. Levíticos 23, 15 a 17. Finalmente, a festa das barracas, ou dos tabernáculos, que começava no 15º dia do 7º mês, mês de Etanim, ou Tisri, mais ou menos em meados de outubro. Ela encerrava a parte principal do ano agrícola de forma alegre, visto que a colheita em geral já havia sido então completada. Esse aqui é um lagar antigo, original, data de 2000 anos. Como você vê, ele era simples, era apenas cavado na rocha, como se fosse uma piscina. Aqui eles esmagavam as uvas, mas havia algumas raras vezes em que a azeitona também poderia ser espremida aqui. Também, em outras situações, o trigo era malhado aqui, especialmente em época de guerras, em época de perigo. Era um lugar, portanto, que tinha que ficar às escondidas do inimigo. É o caso de Gideão, que malhou o trigo no lagar, escondido dos medianitas, para que estes não roubassem o seu pão, garantindo assim a sobrevivência de sua família. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvá-lo dos midianitas. Juízes 6, verso 11. Como eu já falei com você, por questões de segurança, os lagares costumavam ficar em lugares escuros, às escondidas da vista de algum possível inimigo. Mas também não podemos esquecer das torres de vigia. Elas também ajudavam a vigiar toda a plantação. Como eu já mostrei para você, na antiguidade cada vila tinha o seu lagar e cuidava dele com muito carinho para prepararem o seu vinho. Era, como você pode ver aqui, uma espécie de cisterna rasa, feita na rocha. Ela tinha uma dimensão aproximada de 2,40 metros por 1,50 de largura. Ela era cavada na rocha, como eu falei, de tal modo que a parte de baixo tinha uma abertura que vinha por aqui, onde o mosto ou o vinho de uva corria para outro recipiente que ficava logo aqui embaixo. Esse local era coberto e tinha barrotes onde estavam suspensas umas cordas. Eles seguravam-se em cordas acima deles e esmagavam as uvas com os pés. As uvas vinham transportadas em cestos e lançadas no lagar. Essa parte superior aqui de cima era chamada em hebraico de Gat, e esta menor que ficava aqui embaixo, Yekev, no plural Yekavim. Em Joel capítulo 3, verso 13, vemos os 2 componentes citados pelo profeta. Vinde, descei porque o lagar do vinho, Gat, ficou cheio. Os tanques, e a Ekavim, plural de Yekev, os tanques de lagar, estão realmente transbordando.
Joel 3, verso 13. Mas aparentemente, o termo Yekev era também usado com referência aos lagares que constituíam de um único tanque, no qual se dava tanto o pisar das uvas como o represamento do suco de uva ou do vinho não fermentado. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca em redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Mateus capítulo 21, verso 33. Era um trabalho duro e cansativo, mas que dava muita alegria aos trabalhadores. Tanto é que eles costumavam cantar e dançar ao som de instrumentos musicais durante as horas de trabalho. Agora, é interessante que, em algumas vezes, a vindima, isto é, a colheita das uvas e o seu pisoteamento no lagar, se tornaram, na Bíblia, símbolos de batalhas violentas e da própria ira de Deus. Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que, num manto de esplendor, avança a passos largos na grandeza de sua força? Sou eu, que falo com retidão, poderoso para salvar. Por que as tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar? Sozinho, pisei uvas no lagar. Das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira e os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste, pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Isaías 63, 1 a 4. O anjo passou a foice pela terra e ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade. E correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de quase 300 quilômetros. Apocalipse 14, 19 e 20. Agora, vamos deixar um pouco de lado a imagem bárbara do lagar, da ira de Deus, e vamos falar um pouco, ou nos concentrar um pouco, nesses animaizinhos tão singelos que estão atrás de mim e que conhecemos pelo nome de ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. João 10, verso 11. De fato, um pastor de ovelhas tinha muito mais que uma profissão. Ele tinha, na verdade, um ministério junto às ovelhas. Ele as alimentava, as tratava, tosqueava o seu pelo, bem diferente do açougueiro, cuja única função era matar o animal e comer a sua carne. Mas a ovelha também era sacrificada, e isto a mando de Deus, e o sacerdote era aquele que comia sua carne. Isso era realmente um quadro muito cruel de se ver. Imagine alguém tirando a vida desse animalzinho. Contudo, o terror da imagem fazia todo sentido se entendermos que a morte de um cordeiro representava o inocente Cordeiro de Deus, Cristo, que viria morrer pelos pecados do mundo inteiro. Quando viu Jesus passando, João Batista disse: "Vejam, o Cordeiro de Deus." João 1, verso 36. Eu comecei esse programa falando das oliveiras, não foi mesmo? E gostaria de terminar falando delas. Isto porque a frequência da menção de azeite de oliva na Bíblia mostra a importância desta árvore naqueles tempos. Isto, por exemplo, está evidente nas 7 espécies da terra que você pode ver em Deuteronômio, capítulo 8, verso 8. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras e romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará o pão e onde não terão falta de nada. Deuteronômio 8, 7 a 9. O azeite, uma vez misturado com a farinha de trigo, permitia fazer o pão que se comia todos os dias. Agora, falando nisso, eu lembro que azeitona em hebraico é zait, um termo que aparece 25 vezes no Antigo Testamento. O óleo que se produz da zait, da azeitona, é chamado de shemen, e ele aparece 150 vezes descrito na Bíblia. O óleo nas Escrituras, portanto, refere-se sempre ao azeite de oliva. Pois bem, aqui dentro, onde eu estou, é um lugar onde o zait, ou a azeitona, era exprimida para virar azeite, como já disse, chamado de shemen. Mas você quer conhecer melhor esse lugar por dentro? Então vem comigo, que eu tenho muita coisa para mostrar para você.
a azeitona era trazida para cá, depois de colhida, e colocada nesta base de pedra que você está vendo aqui. Na verdade, um moinho de pedra. Aliás, esse moinho de pedra, essa pedra de moinho, é aquela famosa mencionada por Cristo numa advertência que deu aos seus discípulos certa vez. Você se lembra dela? É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Lucas 17, versículos 1 e 2. A seguir, um animal era atrelado aqui, junto a essa madeira, e ele começava a andar em círculos, de modo que a azeitona era aos poucos esmagada aqui dentro. Foi possivelmente no moinho desses que os filisteus obrigaram Sansão a ficar depois de furarem os seus olhos. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Juízes 16, verso 21. Depois de esmagada, aquela pasta da azeitona era retirada e colocada nesses utensílios aqui, parecendo um pano de saco. Na verdade, eles pareciam mais com pneus vazios. E uma vez colocados todos aqui dentro, eles eram empilhados e levados para baixo da prensa. A prensa era uma tora de madeira maciça com várias pedras. Ali eram depositadas as azeitonas e, em seguida, colocava-se a primeira pedra, que pesava, espremendo as azeitonas, e assim era extraído o primeiro azeite. Depois, à medida que novas prensagens eram feitas, outras pedras eram adicionadas para aumentar o peso. Eu vou explicar para você. O processo era assim. O peso daquela primeira pedra produz o primeiro e mais puro azeite usado exclusivamente para cerimônias de unção e consagração. A segunda prensa, a mais pesada, produziu o azeite usado na alimentação. A terceira prensa, mais pesada ainda do que a segunda, produzia um azeite mais denso. Esse era usado especialmente na iluminação de lamparinas do tempo de Cristo. O azeite era colocado dentro das lamparinas e o mesmo alimentava um pequeno pavio, produzindo luz para o ambiente. Enquanto houvesse óleo aqui, haveria luz para os demais. A quarta prensa, mais pesada do que a terceira, produzia uma pasta de azeite usada desta vez na fabricação de sabão, ou seja, para limpeza. Veja que as pedras têm um sistema de cordas que permite você afrouxar ou apertar. E assim a pedra pode se soltar ou ser erguida sem muito esforço. Isto, então, ajudava as pessoas a ter maior contrapeso na hora de apertar a azeitona. Deste modo, a azeitona poderia ser esmagada 1, 2, 3 ou até 4 vezes, assim produzindo diferentes tipos de azeites. Agora, deixe-me falar do primeiro azeite, aquele especial, o chamado extra virgem. Primeiro azeite, o óleo da unção. Esse azeite servia para ser usado no templo do Senhor, que era o azeite da unção de reis e sacerdotes. Esse azeite era misturado com especiarias aromáticas e era muito perfumado. O Senhor disse a Moisés: escolha as especiarias mais cheirosas para fazer o azeite sagrado de ungir, seguindo a arte dos perfumistas. Em 3,5 litros de azeite, misture o seguinte: 6 quilos de mirra diluída, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana cheirosa e 6 quilos de cássia, tudo pesado de acordo com a tabela oficial. Use esse azeite para ungir a tenda da minha presença, a arca da aliança. Você ungirá também Arão e os filhos dele e os separará para me servirem como sacerdotes. Diga ao povo de Israel o seguinte: esse azeite de ungir deverá ser usado para sempre no meu serviço religioso. Não deverá ser usado no corpo de quem não for sacerdote. E vocês não deverão usar a fórmula desse azeite para qualquer outra mistura igual a essa. Esse azeite é sagrado e assim ele deverá ser tratado. Êxodo 30, 23 a 33. Além destas funções que eu mencionei, o azeite também servia de remédio. Isto mesmo, pois os medicamentos eram geralmente misturados a azeite e eram dados ao doente ou colocados na sua ferida. A parábola do bom samaritano é um bom exemplo disso. Ali fala que o salvador daquele homem ferido colocou azeite em suas feridas. Mas esse lugar aqui tem um significado ainda mais profundo para mim. Quer saber qual é? Vem comigo.
Você se lembra que eu disse que azeite seria shemen em hebraico? Agora, sabe como eles chamavam nos dias de Jesus essa prensa de azeitonas? Gat. Logo, o nome desse lugar aqui em aramaico, a língua falada por Jesus, seria Gat Shemen, ou em hebraico, Gat Shemanim. Gat Shemanim. Isso te lembra alguma coisa? Isso mesmo. Getsemane, ou Jardim das Oliveiras, na verdade, Jardim das Prensas de Azeitona, seria o lugar onde Nosso Senhor foi literalmente moído pelas nossas iniquidades, como profetizou o profeta Isaías. As pessoas costumavam emprestar esses lugares de prensa de oliveira para que os peregrinos que viessem a Jerusalém durante a Páscoa pudessem passar a noite, já que não havia tantas estalagens. Jesus, então, veio com seus discípulos para um lugar como esse, que havia várias prensas. Ali eles estavam com o fim de passar aquela noite de Páscoa. Mas Jesus, então, saindo de uma delas, retirou-se para um lugar afastado, levou alguns consigo e ali teve a sua alma afligida perante o Senhor, esmagado como fruto de uma oliveira, para que nós pudéssemos receber a unção divina, a unção da nossa salvação. Objetos e lugares comuns que contam a história do amor, do maior ato de amor de todos os tempos, o amor de Cristo por cada um de nós. Bem, o programa Evidências fica por aqui, mas semana que vem nós voltaremos para Nazaré Village para mostrar outros elementos para você da vida diária nos tempos de Jesus. Até lá!